Olá pessoal, bom dia, bem-vindos aqui ao AstroBits. Vamos falar um pouquinho sobre a gravidade e a forma da Terra. Na ciência é bem comum que algumas ideias vão surgindo, ideias diferentes vão surgindo, algumas delas desafiando as teorias, as ideias que a gente tinha anteriormente, né? Algumas trazendo avanços para as ciências, outras nem tanto, né? Então, um dos exemplos bastante claros hoje em dia é a questão do formato da Terra, né? O formato da Terra é uma coisa que desde a Grécia Antiga já estava bem estabelecido, inclusive um sujeito chamado Eratóstenes, né? Ele foi diretor da biblioteca, da grande biblioteca de Alexandria. Ele já tinha, inclusive, apenas com elementos geométricos, né? Apenas com geometria, ele já tinha calculado o raio da Terra, né? Então, já naquela época, já se tinha noção de que a Terra era um objeto esférico, né? E não plano como alguns propõem hoje. Então, essa ideia de Terra plana, ela surgiu recentemente, né? Ressurgiu, né, recentemente, e apesar dos vários argumentos, né, científicos contrários a essa teoria, né? Então, alguns deles, por exemplo, né, a própria observação, nós como já mandamos satélites, já mandamos foguetes, já temos uma estação espacial em cima da gente, a gente consegue ver com os nossos olhos que a Terra ela tem um formato esférico, né? Então, a própria evidência visual já sugere isso para a gente, né? Mas existem inúmeros outros argumentos a favor do formato esférico para a Terra, né? A gente vai trabalhar com alguns deles nesse AstroBits. Então, a ideia da Terra plana, a hipótese da Terra plana, diz, né, pelo menos uma delas, diz que a Terra ela tem esse formato de disco, né, em que os continentes estão dispostos aqui no centro desse disco, e nas bordas a gente teria, né, as geleiras da Antártida percorrendo toda essa borda aqui. Essa é uma das versões dessa teoria. Vamos dar uma olhadinha em um dos argumentos para verificar se essa hipótese pode acontecer ou não, certo? E o argumento que eu vou trabalhar aqui tem a ver com a força da gravidade, né? A força da gravidade ela foi descoberta, ela foi matematizada, né? Ela foi elaborada por um sujeito chamado Isaac Newton, que foi um dos maiores cientistas da história da humanidade, né? Então ele fez muita coisa, entre elas a teoria chamada de gravitação universal. O que diz? Newton falava o seguinte, que todos os corpos atraem todos os outros corpos do universo com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à distância entre eles. O que isso significa? Que cada objeto do universo exerce uma força sobre todos os outros objetos do universo, uma força atrativa, no sentido de atrair para si os demais corpos do objeto. E essa força, ela pode ser mais forte ou mais fraca, dependendo de duas coisas. Dependendo, primeiro, das massas envolvidas, certo? Então, quanto maior a massa, maior a força, né? Quanto maiores forem as massas dos objetos que estão envolvidos nessa interação, maior vai ser a força. E também a distância, daí no caso inversamente proporcional. Quanto maior for a distância entre eles, menor vai ser a força, ok? Então, só para a gente exemplificar aqui, vamos supor que a gente tenha dois objetozinhos, dois corpos quaisquer, de 1 kg de massa cada um, certo? Vai haver uma força entre eles, uma força gravitacional entre eles, bem fraquinha, porque as massas são bem pequenas, né? Então, o que vai acontecer? Esse objeto aqui vai sentir uma força de atração direcionada, né, para este objeto. E como os dois objetos têm massa, esse daqui também vai sentir a mesma força de atração voltada para este objeto agora, certo? Então essas forças de atração, elas exercem aqui um parzinho de forças, né? Os objetos tendem a se atrair mutuamente. Se eu aumento a massa do objeto, eu obviamente vou aumentar a força gravitacional entre eles, certo? Com objetos do nosso cotidiano, 2 quilos, 3 quilos, 1 tonelada, por exemplo,
essa força não é muito evidente, porque as massas ainda são muito pequenas. Agora, se a gente pega a massa de um planeta inteiro, a massa de uma estrela, a massa de uma galáxia, aí as massas são tão grandes que essas forças começam a ser evidentes. Certo? Então, só para a gente fazer um exercício aqui, vamos lá. Para onde que a bolinha vai? Então, eu tenho essa situação. Vamos analisar agora as forças só na bolinha. Não quero saber dos outros objetos, mas vamos supor que esses dois objetos tenham massa, certo? Então, se eles têm massa, eles exercem gravitação um em relação ao outro. Então, essa bolinha ela vai sentir uma força, né? Ela vai se sentir puxada para a direção deste objeto aqui. Então, a ideia é que a bolinha, nesse caso, vá para a direita, vá em direção a este objeto amarelo, ok? E se eu tiver um outro objeto nesta direção aqui? Bom, aí nesse caso a força vai ser na direção oposta. A bolinha vai sentir uma força para a esquerda, né? Então a tendência é que ela se desloque para a esquerda também. E se eu tiver duas massas, né? Uma em cada lado, as mesmas massas, mesmo valor de massa, mesma distância da bolinha, o que vai acontecer com essa bolinha? Bom, este objeto vai puxar a bolinha para a direita, este objeto vai puxar a bolinha para a esquerda. Então, quando eu tenho uma força puxando para um lado e a mesma força puxando para o outro, o resultado é que uma força cancela a outra. Faz sentido? Então, neste caso aqui, como se fosse um cabo de guerra, né? Os dois lados da mesma força. Então, essa bolinha ela tende a ficar parada onde está, no lugar, não vai para lugar nenhum. E se eu tiver essa situação aqui? Vamos ver o que acontece? Mesma coisa, né? Este objeto vai atrair essa bolinha com uma força direcionada para ele. Este objeto atrai a bolinha com uma força direcionada para ele. E o resultado vai ser a combinação entre essas duas forças. Reparem que essa daqui, ela puxa para baixo e para a direita. Essa daqui está puxando para baixo e para a esquerda. As componentes, a hora que a gente vai ver a resultante aqui, as componentes direita e esquerda, elas se cancelam. Sobra só a componente para baixo. Então, na verdade, a força que essa bolinha vai experimentar vai ser uma força direcionada para baixo. Então, essa bolinha ela vai descer verticalmente sob a ação gravitacional desses dois objetos situados, né, aqui à mesma distância. Tudo bem? Vamos considerar isso na hipótese da Terra plana. Então, vamos supor que eu tenha aqui a superfície de uma Terra plana, né, vista de perfil. Né? Então, eu tenho o disco e eu estou vendo ele de perfil. Vamos supor que a bolinha esteja aqui em cima, bem localizado no centro dessa nossa Terra plana, certo? Como a Terra ela vai ser dividida em várias partezinhas, né? Cada um com uma certa quantidade de massa, então cada partezinha da Terra plana vai atrair a bolinha para si, certo? Então reparem que esta força aqui vai atrair para baixo, essa daqui um pouquinho para a esquerda, essa daqui um pouquinho ainda para a esquerda, e aqui para a direita. Então nesse caso, os componentes para a direita e para a esquerda se cancelam e sobra só a componente para baixo. Então a tendência é que a bolinha caia verticalmente, né, perpendicular a esse solo, certo? Agora, vamos supor que a bolinha esteja nas bordas dessa nossa Terra plana. O que vai acontecer? Mesma coisa, cada parte da Terra vai atrair essa bolinha para si, certo? Só que agora, reparem que eu só tenho componentes para baixo e para a esquerda. Eu não tenho componente para a direita para anular as componentes para a esquerda. Então, o que acontece, na verdade, é que a bolinha vai ser puxada meio para diagonal, ela vai cair dessa maneira, se a Terra fosse uma Terra plana, ok? Então essa é a conclusão que a gente teria da nossa hipótese, ok? Vamos dar uma olhadinha agora se a Terra for uma esfera, o que acontece? Mesma coisa, vou dividir essa Terra esférica agora em várias partes iguais, de mesma massa, e vou analisar o que acontece. A bolinha aqui, ela vai experimentar uma força gravitacional de cada uma das partes dessa nossa Terra esférica, certo? Reparem que aqui eu também tenho componentes para baixo, componentes para a esquerda, componentes para a direita. E as componentes para a direita, como a Terra é esférica e simétrica, estão sendo canceladas pelas componentes da esquerda, sobra só a componente para baixo. Então, nesse caso, a bolinha experimenta uma força vertical perpendicular em relação ao solo. Se a bolinha tivesse localizada aqui nessa região do espaço, a mesma coisa, né? Essa bolinha seria atraída por cada uma dessas partes da nossa Terra esférica, certo?
E as componentes, nesse caso, para cima, são canceladas pelas componentes para baixo. Sobra só a componente para a esquerda. Então, nesses dois casos, o que a gente vê é a bolinha caindo em direção à terra, caindo em direção ao solo, perpendicular a esse solo, dependendo de onde ele estiver, certo? Então, se ela estiver aqui, a bola cai perpendicular ao solo. Se ela estiver aqui, a bola cai para a esquerda, no caso, perpendicular ao solo. Você deve estar pensando assim, mas eu nunca vi uma bolinha cair para a esquerda, sempre cai para baixo. Bom, nesse caso, se a gente estiver aqui, nós estaremos de pé, né, nesse sentido. Então, o que a gente vê, na verdade, é a bolinha caindo em direção ao solo, em direção a nós também, certo? É a percepção que a gente tem. Pessoal, então, né, uma conclusão que a gente pode tirar disso é o seguinte: se a Terra for plana, de acordo com a lei da gravidade, e eu estiver no centro desse disco, eu vejo um objeto cair verticalmente. Mas se eu estiver na borda, eu vejo um objeto cair diagonalmente, né, numa trajetória inclinada. Se a Terra for esférica, então em qualquer parte da Terra eu vou ver, o que eu vejo, a percepção que eu tenho é da bolinha caindo verticalmente, né, perpendicular ao solo. Qual dessas duas hipóteses parece mais plausível para você? Qual dessas duas hipóteses explica melhor o que a gente vê no dia a dia? Obviamente que a hipótese da nossa Terra esférica, né? Nenhum lugar da Terra que a gente foi até hoje, a gente viu as coisas caírem diagonalmente, né? Então essa hipótese da Terra plana, ela não explica o que a gente normalmente vê no nosso dia a dia, certo? Na ciência é assim, pessoal, a gente considera todas as hipóteses como válidas a princípio, mas para a gente assumir que essa hipótese seja uma explicação correta, né? Ou pelo menos o mais correta possível, a gente tem que ter que essa hipótese, essa ideia explique as coisas que a gente observa na natureza. Só assim a gente consegue sair desse ramo das ideias e partir para o ramo das explicações científicas. Ok? Então, espero que com isso eu tenha conseguido apresentar mais um argumento de que a Terra ela não é um disco, não é uma Terra plana, como algumas pessoas assumem, certo? A nossa Terra ela tem um formato tridimensional, esférico, não é uma esfera perfeita, a gente sabe disso, mas ela se aproxima muito mais de uma esfera do que de um disco, ok? Então, espero que tenha sido útil, até a próxima.